Martin Anselmi parece que está na porta de saída do Estádio do Dragão. Hoje, quarta-feira, foi um autêntico circo na porta do Estádio do Dragão, porque todas as televisões, ou quase todas as televisões, fizeram um plantão desde a hora do almoço até agora. Neste momento, 9 da noite de uma quarta-feira, Martin Anselmi ainda não saiu, não há o comunicado do Futebol Clube do Porto. E eu aproveito para dar a minha opinião sobre tudo aquilo que se passou à volta do Futebol Clube do Porto, falando um pouco de André Vilas-Boas, do próprio Vítor Bruno e também do Anselmi. A ver, vamos, porque o Campeonato Mundial de Clubes não foi aquilo que os adeptos do Porto estavam à espera. Partimos no início, em que André Vilas-Boas toma posse do Futebol Clube do Porto, e houve ali uma pequena quesilha com o Sérgio Conceição, porque o Sérgio Conceição tinha dado o apoio à candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa e assinado um contrato de 3 anos, e com o Vilas-Boas a ganhar as eleições, vida difícil para Sérgio Conceição. Sérgio Conceição manteve a sua palavra de homem e acabou por rescindir o contrato sem receber qualquer quantia financeira. Eu creio que as coisas como foram feitas e entre André Vilas-Boas, Sérgio Conceição e Vítor Bruno, eu acho que não foram feitas da melhor forma. Houve aqui muita história para se contar sobre a forma de como André Vilas-Boas fez o convite a Vítor Bruno. Também entendo a parte de Vítor Bruno, que era um convite da sua vida, à cadeira de sonho, e Vítor Bruno assume então o comando do Futebol Clube do Porto, em que vários problemas associados à disciplina assolavam o balneário do Futebol Clube do Porto. Relembro que Sérgio Conceição colocou de lado jogadores castigados por essa disciplina. A maior parte deles acabaram por sair do Futebol Clube do Porto, mas o próprio Vítor Bruno, eu creio que começou muito bem, com uma aura muito positiva no Futebol Clube do Porto, e Vilas-Boas então assumiu como o seu primeiro mandato a sua grande cartada, a sua grande escolha de Vítor Bruno. Esses problemas, na minha opinião, nunca foram resolvidos dentro do balneário, até porque Vítor Bruno, com a sua posição de adjunto, foi tirando esses jogadores de castigos e integrou-los no plantel, integrou-os como, por exemplo, o Ivan Reimer, mas acho que não ficou ali esclarecido alguns pontos dessas tais disciplinas. O facto é que começou muito bem o Futebol Clube do Porto e acabou por vencer a Supertaça, e estariam os adeptos do Porto à procura de um Porto forte depois da gestão da presidência. Eu acho que com o tempo o Vítor Bruno quis colocar o seu cunho pessoal na equipa do Porto, mas o Porto foi perdendo um pouco a identidade. Aquela equipa que pressionava muito alto, muito agressiva, aquela equipa que jogava muitas vezes com segundas bolas, uma equipa que muitos podiam não gostar, mas era uma equipa pragmática e resultadista, e o Vítor Bruno trouxe um pouquinho mais desse perfume de querer um futebol mais bonito, mas sem aquela capacidade de reação à perda, de uma pressão muito, muito forte, alta, e o Futebol Clube do Porto foi-se desgastando com o Vítor Bruno, e creio que esses problemas disciplinares estariam ainda muito dentro do balneário do Futebol Clube do Porto, quando o Porto depois na primeira jornada perde com o Benfica, os tais 4-1, e que os adeptos não ficaram muito contentes. O facto é que André Vilas-Boas, tendo a sua grande cartada como primeiro mandato, acabava por ser derrotado por ele próprio. Portanto, André Vilas-Boas nessa aposta acaba por ser derrotado logo no seu primeiro ano de mandato. Muita pressão sobre o Porto, muita pressão sobre Vítor Bruno, e André Vilas-Boas e a sua estrutura decidiram então despedir Vítor Bruno, e foram então encantar um treinador que estava no México, Martin Anselmi. Mais uma vez, a aura dos portistas, o que acaba por ser normal, porque é uma mudança de técnico, a aura dos portistas foi renovada com este treinador, mas muita desconfiança
sobre o próprio. Primeiro, é novo, a experiência vem muito também com o número de jogos e com a idade e com as competições. É um treinador que estava num contexto México, e era um treinador que tinha uma forma muito específica de jogar. Mas isso foi atraindo os adeptos do Porto, porque eu vi na altura vários vídeos, várias imagens com setinhas para um lado, setinhas para o outro, sobre a forma do Anselmi jogar. Mas há aqui um pormenor que foi esquecido, que é fazeres o transfer daquilo que é o trabalho do treinador no México para aquilo que é a nossa Liga Portuguesa, e também àquilo que é a grandeza do Porto, que é uma equipa que luta por títulos. Não deixando de dizer que o Anselmi foi contratado, mas o Futebol Clube do Porto continua a pagar a Vítor Bruno. Portanto, a rescisão amigável, e ficou então por pagar essa rescisão de uma forma faseada mensal, e o Porto ainda está a pagar a Vítor Bruno. Anselmi aterrou, muita desconfiança, mas muita alegria pelo novo técnico, bom falante, uma boa imagem, mas isso no futebol não chega. Os adeptos querem resultados, enquanto os treinadores querem uma forma de jogar para chegar a esse resultado. Eu creio que o Anselmi começa por mudar tudo. Não sei até que ponto essas questões disciplinares que se arrastaram desde o início da época até à vinda do Anselmi, isso não sei como é que ficou em termos esclarecidos, porque eu acho que a situação piorou com o Martin Anselmi naquilo que é construir um caminho para tu chegares a um resultado. E ele vem com aquela estrutura com 3 centrais, que tentou variedíssimas vezes mudar a sua forma de sair, ora com o médio centro no meio dos centrais, ora com 3 centrais, ora com os alas mais descidos, ora os alas mais subidos, ora com um Fábio Vieira a descer e a tentar pegar no jogo. Ou seja, muitas variantes que o Anselmi tentou, mas nunca abdicou daquela estrutura. Ao longo do tempo eu fui falando sobre o Anselmi e sobre a forma de jogar do Porto, e o Anselmi teve aqui um problema grave. Eu normalmente eu costumo dizer, um treinador, se ele quer ser campeão ou se quer ter razão, não é? Porque um treinador que quer ser campeão vai se adaptar àquilo que tem no balneário, vai se adaptar aos jogadores, e vai colocá-los no campo dentro de uma base de conforto para que eles possam desenvolver as suas características técnico-táticas, e muitas vezes quando o coletivo não está a funcionar, vai aparecer o individual, porque eles estão lá na sua zona de conforto. O Anselmi pareceu-me teimoso nesse segmento, porque o futebol não é uma ciência exata. Tu não podes ir buscar um exemplo a um clube para determinar que o teu também o pode fazer. Isso é errado, porque há treinadores que vão para um clube e não abdicam da sua forma de jogar e da sua estrutura e acabam por ter sucesso. E há outros que são teimosos e não têm sucesso. É tentar medir aquilo que era necessário para que o Porto tivesse sido mais competitivo e caminhar à espera desse resultado. Parece-me que a Martin Anselmi foi teimoso naquilo que era a sua estrutura e naquilo que era as variações de comportamentos, e acho que no caminho toda a equipa do Futebol Clube do Porto se perdeu, ou seja, através da comunicação, da gestão, da liderança, do próprio modelo de jogo, dos aspectos técnico-táticos, dos físicos, dos psicológicos. Eu acho que a equipa do Porto, em vez de evoluir, piorou, e notou-se claramente que neste plantel e nestes jogadores, Martin Anselmi nunca conseguiu colocá-los numa zona de conforto para que eles pudessem extrair o melhor de si. Porque há muita imagem que o plantel do Futebol Clube do Porto é fraco, e vocês podem ter essa opinião, mas por outro lado, estes mesmos jogadores do plantel do Futebol Clube do Porto no passado deram muito mais, ou seja, há aqui uma diferença entre a competitividade e a prestação, por exemplo, de Alan Varela, ou em PP, em épocas de Sérgio Conceição, para jogadores que neste momento não são aquilo que foram no passado. E o próprio Martin Anselmi, se coletivamente tem que transformar uma equipa competitiva, é ao mesmo tempo extrair o individual para que o jogador possa
dar tudo aquilo que tem em relação à sua qualidade. O Futebol Clube do Porto foi tendo alguma paciência, a nossa paciência não é a mesma lá fora, não é, porque lá fora toda a gente dá tempo ao Ruben Amorim, porque não é o nosso clube, mas aqui, sendo o nosso clube, o tempo nunca será o mesmo. E os adeptos do Porto esperam resultados. A época de Martin Anselmi foi terrível, na minha ótica foi terrível. A própria Taça de Portugal, o Porto acabou por perder com o Moreirense, só para vocês terem aqui uma ideia de como foi a época do Futebol Clube do Porto, e com o Martin Anselmi o Porto consegue perder por 4-1 também com o Benfica, portanto é uma época desoladora para a equipa do Porto. Martin Anselmi termina a fase regular do nosso campeonato português e temos aqui então o Mundial de Clubes, né? O Campeonato Mundial de Clubes, que eu não vou falar sobre a competição, mas para mim aquilo é um estado horrível, horrendo, de tudo aquilo que é o desporto coletivo que se chama futebol. Não vou falar sobre o Campeonato Mundial de Clubes, mas vou-me centrar na equipa do Futebol Clube do Porto que, acabando a época regular em Portugal, viajou para os Estados Unidos para competir ao mais alto nível com equipas gigantescas. O facto é que eu sempre disse que o Mundial de Clubes não serve como um medidor para aquilo que é o trabalho de Martin Anselmi, mas parece-me que a crítica e a pressão dos adeptos do Porto vai condicionar se calhar aquilo que é o futuro do treinador. O Futebol Clube do Porto que parte para os Estados Unidos, em que ao longo também do percurso de Anselmi foram chegando jogadores e os mesmos não tiveram esses minutos, apostando quase sempre naqueles jogadores que o Porto já tinha, o que eu acho que é algo estranho, e eu acho que não tem só a ver pela idade, acho que é um pouco estranho esta gestão de Martin Anselmi, mas no Campeonato Mundial de Clubes aconteceu outra vez uma desgraça, porque eu considero que o Campeonato Mundial de Clubes é a última competição da temporada. Há muita gente que chama uma pré-época, eu não olho dessa forma, porque a pré-época tem um significado muito específico, que é na preparação de um plantel para a nova época, naquilo que é angariação de comportamentos e princípios de jogo, e colocar o tal ritmo competitivo numa linha ascendente até muito próximo da competição, e o Futebol Clube do Porto só vai jogar na primeira jornada, portanto é dia 9, 10 de agosto, portanto o Porto não tem qualquer compromisso a não ser a primeira jornada, porque nem a Supertaça o Porto vai jogar, e portanto há muito tempo para a preparação da pré-temporada, até porque depois do dia 1 de julho é quando o mercado abre, acho que em Portugal é dia 2 ou 3, e as equipas depois querem contratar pós essa data para que os jogadores entrem no relatório de contas relacionado com a temporada 25-26. Portanto, a pré-temporada não é propriamente o Campeonato Mundial de Clubes, até porque o Fábio Vieira é titular do Futebol Clube do Porto e sabe-se que ele vai regressar ao Arsenal. Portanto, Anselmi faz uma ligação àquilo que é a época regular em Portugal para aquilo que é o Campeonato Mundial de Clubes. O que vai ferir esta equipa do Porto são resultados, por exemplo, contra o Inter de Miami, que é a tal derrota, e contra o Al Ahly, a equipa do Egito, em que o Futebol Clube do Porto fica a 4-4. Mas lá está, eu volto um pouco atrás. É o caminho que tu fazes até chegar ao resultado final. E parece-me que Anselmi não consegue, em situação alguma, transformar este Futebol Clube do Porto competitivo, mesmo num campeonato mundial de clubes. Isso traz grande insatisfação aos adeptos do Porto. Hoje, quarta-feira, parece-me que Martin Anselmi está de saída e já se apontam novos nomes para treinadores do Futebol Clube do Porto. A minha posição em relação a isso, eu vejo muito a parte do adepto e a parte do gestor. Se eu for pela parte do adepto, se alguém me perguntar o que é que eu decidiria, se eu tivesse dinheiro e se eu tivesse uma base de conforto para conseguir despedir o treinador, tendo
meios para pagar essa rescisão de contrato, eu era a primeira coisa que fazia. Tá? Era a primeira coisa que fazia. Até porque este é o timing certo para que o Futebol Clube do Porto tente arranjar uma solução para melhorar a equipa do Porto. E quando eu digo melhorar, não tem só a ver com o processo coletivo. Tem a ver com o processo coletivo e que está automaticamente ligada ao processo individual. E todos sairiam a ganhar. Portanto, eu como adepto iria olhar para a situação e até poderia assumir um erro de casting. Para o lado do gestor, eu acredito que isto pode pesar muito. Primeiro, André Vilas-Boas, que assumiu o Futebol Clube do Porto, estando no seu primeiro ano de mandato, já vem com 2 apostas de treinadores, o que poderá levar a uma terceira solução que pode ou não ter sucesso. Isso pode pesar muito naquilo que são as suas escolhas e naquilo que é o seu mandato. Ainda ontem, na recepção no aeroporto Francisco Sá Carneiro, vi dezenas e dezenas de adeptos a insultar o próprio presidente, e creio que nos adeptos do Futebol Clube do Porto ainda há uma divisão entre André Vilas-Boas e Jorge Nuno Pinto da Costa, e eu creio que por parte de André Vilas-Boas ele tem que ter muito cuidado com aquilo que será a sua próxima escolha, sabendo que em termos financeiros o Anselmi tem um custo total a rondar os 7 milhões de euros, ou seja, o Futebol Clube do Porto teve que pagar ao clube mexicano à volta de 3 milhões, 3,5, e o remanescente daquilo que Martim Anselmi tem a receber e toda a sua equipa técnica, eu acho que pode ir até 7 milhões de euros. Estamos a falar em valores líquidos, creio eu, que pode, em valores brutos, chegar aos 14 milhões. Creio eu que são líquidos, eu não tenho essa informação correta, mas creio que o grosso acho que são 7 milhões. De realçar que o Futebol Clube do Porto ainda está a pagar Vítor Bruno, terá que encontrar a rescisão de contrato, rescisão amigável de contrato com o Martin Anselmi, que terá também uma despesa acumulada àquilo que é a equipa técnica de Anselmi, e terá que ir ao mercado buscar um terceiro treinador, e o Futebol Clube do Porto só no seu primeiro ano teria que um volume daquilo que são despesas para o clube com 3 treinadores. Portanto, por parte de André Vilas-Boas, eu acredito que neste momento ainda se discute essa rescisão, e eu creio, por aquilo que eu vou lendo, eu não sei se é verdade, mas por aquilo que eu vou lendo, acho que já foi informado que o Futebol Clube do Porto não conta mais com ele, e estão agora no momento dessa rescisão amigável de contrato. Portanto, eu sempre disse que para mim o Anselmi não ia sair, eu sempre assumi que o Anselmi não ia sair por causa de todos estes argumentos que eu vos dei. É um treinador que nunca começou uma época, é um treinador que não teve possibilidade de contratar para jogar da sua forma, e essa oportunidade parece-me que não vai ser dada. Um treinador, sendo o segundo treinador de André Vilas-Boas do seu primeiro ano de mandato, eu nunca pensei que isso fosse para a frente sobre a sua saída, porque era algo que eu acreditava. Mas se eu estava a gostar do trabalho do Anselmi, não. Portanto, é quase colocar as coisas numa balança e tentar perceber o lado administrativo e o lado do adepto para poder chegar a uma conclusão. Eu acho que a crítica e a pressão dos adeptos foi de tal forma. Vilas-Boas, enquanto presidente, também quer ter o carinho e a ligação dos adeptos, algo que se tornou quase insustentável. Não só essa crítica, mas também a forma de como Anselmi colocava o Futebol Clube do Porto a jogar, que mais pareciam baratas tontas. Peço desculpa por esta expressão, é que mais parecem baratas tontas. Não reconhecem papéis, não têm uma rotina, não têm rotinas ofensivas, não têm organização, não têm posição, não têm disciplina, não têm identidade, e está muito longe do Futebol Clube do Porto ter um padrão. Logo por aí,
parece-me que está tudo perdido. Pode ser uma boa solução para o Porto, acho que é o timing imediato, o ideal, o timing ideal, mas a ver, vamos pôr mais notícias. Sobre a opinião do adepto, se for para despedir, é agora, porque o Futebol Clube do Porto pode arrastar um problema para a próxima temporada e já tivemos exemplos do rival Benfica em que toda os adeptos, toda a estrutura de adeptos do Benfica também foram contra Roger Schmidt e o próprio Rui Costa deu-lhe o voto de confiança, começou a época e à quinta jornada já não era treinador do Benfica. Portanto, seguindo esse exemplo, o Futebol Clube do Porto, se despedir Anselmi, que o faça agora, porque o Futebol Clube do Porto vai ter tempo de preparação para a sua próxima jornada do Campeonato Português.